Um Boeing 767 é completamente destruído. As pessoas estavam no chão, fracas demais para se mover. 129 pessoas estão mortas. Fiquei surpreso por haver sobreviventes. É o pior desastre aéreo na história sul-coreana. O que eles estão fazendo aqui, quando deveriam estar lá embaixo? Os investigadores enfrentam provas enigmáticas. Ajude-me a encontrar a pista. E por que ele não disse, vamos sair daqui, vamos abortar a aproximação? Nós não entendemos. Inicie o cronômetro de novo. Tempo. Poderiam alguns segundos críticos a bordo do voo 129 da Air China terem feito a diferença entre a vida e a morte? Vamos contornar! Pra cima, pra cima! É loucura. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Ponto de virada. 15 de abril de 2002. O voo 129 da Air China está no ar há pouco menos de 2 horas. Entre os 155 passageiros, há um grupo de turistas coreanos que voam para casa depois das férias. O seu guia é Seo Ik-soo, de 28 anos. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu tinha acabado de começar em um novo emprego. E a minha esposa estava grávida de 4 meses. Havia cerca de 20 pessoas viajando com a nossa agência. Eu tinha muitas responsabilidades. Eu era o responsável por todas essas pessoas. O comandante Woo Sin-lu lidera a tripulação chinesa. Ele tem mais de 6.000 horas na cabine de comando. 18 graus, ponto de orvalho 16. O copiloto Gao Li-ji tem mais de 12.000 horas no 767. Espere vetores de radar para o vento a favor à esquerda. O membro mais novo da equipe é o engenheiro de voo Woo Xian-ning. Havia um outro piloto na cabine de comando, um copiloto, que fazia as chamadas de rádio, graças à sua proficiência em inglês. Eles estão pilotando um Boeing 767-200, construído em 1985. O avião tem 17 anos. A Air China é a principal transportadora aérea da República Popular. A sua frota de 68 aviões voa rotas em toda a Ásia e além. A companhia aérea tem uma ficha de segurança exemplar, sem acidentes graves. O voo 129 está voando para o sudeste de Beijing para o aeroporto internacional de Jimhae, em Busan, na Coreia do Sul. Ele deve pousar em menos de 30 minutos. Checklist de aproximação. Pressão da cabine. Ok. Velocidade da aproximação. 127. E o altímetro? Está em 3.000. A tripulação está pronta para pousar. Eles fazem a checklist de aproximação. Recall. Check completo. Checklist de aproximação completada. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu estava trabalhando muito, porque era ambicioso e queria ser promovido. Eu não descansava e trabalhava até tarde, quase todos os dias. Eu estava dando o máximo de mim, porque eu era muito ambicioso. Mas para Seo Ik-soo, que está tentando causar uma boa impressão no novo emprego, o dia está desastroso. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Tudo começou a dar errado de manhã, quando ele cometeu um erro que ele acredita ser uma causa para a demissão. Eu tinha arranjado para que o grupo se sentasse na primeira classe. Mas logo antes de chegarmos ao aeroporto, eu percebi que tinha deixado o meu passaporte e a bagagem no saguão do hotel. Olha lá, a culpa é toda dele. O motorista do ônibus teve que virar e voltar para o hotel. Os melhores assentos eram para quem chegasse primeiro. E, já que tivemos que voltar para o hotel, o meu grupo foi colocado nos assentos na parte traseira do avião.
Algumas pessoas do grupo ficaram muito zangadas. Largue a minha bolsa. Eu até disse ao grupo que devolveria as minhas gorjetas, porque eu cometi um erro grave. Sr. Wixu não tem como saber do grande impacto de seu pequeno erro. Senhoras e senhores, vamos iniciar a aproximação ao aeroporto de Jinhai. O tempo local é nebuloso, com alguma chuva. Vamos aterrissar em aproximadamente 20 minutos. Torre de Jinhai, aqui é o Air China 129. Bom dia. Estamos com você agora. 15 minutos antes do pouso, a tripulação entra em contato com o controlador de voo do aeroporto. Air China 129, Torre de Jinhai, voe para 190, desça para 6.000. Entendido. Virar para 190, descer para 6.000. O copiloto iniciou a aproximação. Na verdade, era ele que estava no comando. O comandante estava apenas monitorando a altitude. Então era o copiloto que estava fisicamente pilotando o avião. O comandante Xin Lu já pousou em Jinhai 3 vezes antes. Deve ser uma aproximação tranquila. Air China 129, vira à esquerda na direção 160. Desça para 2.600. Virar à esquerda na direção 160, descer para 2.600. A visibilidade não é boa. O aeroporto de Jinhai fica perto da costa meridional da Coreia, uma área conhecida pelo tempo imprevisível. Com relação ao clima no aeroporto, eu não acho que havia algo de especial nesse dia em particular. Havia nuvens, havia chuva. Trem baixado? Baixando o trem. Flaps a 20. Pista à vista. Pista à vista. Air China 129, entre em contato Torre 118.1, vire para o oeste. A aproximação para circular é uma aproximação visual. O piloto tem de manter a pista em seu campo de visão o tempo todo. Se o boletim meteorológico estiver correto, ele deve ser capaz de fazer essa aproximação e ainda manter o olho na pista. O controlador não recebeu uma resposta à sua última chamada de rádio. O vento está muito forte. Está muito difícil manter. As condições meteorológicas instáveis são um desafio para a tripulação. Liberado, pouso na pista 18. Reduz a velocidade. Ok. A preocupação de Shou Wixu é que o tempo ruim vá atrasar a sua chegada em Busan. Na verdade, eu pensei que o avião estava circulando por causa de toda a névoa. Eu realmente não imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Na torre, o controlador tem problemas para acompanhar o 767 em aproximação através das nuvens espessas. Air China 129, Você consegue pousar? Vamos dar a volta! Suba! Suba! Na hora, eu vi pessoas gritando. Eu estava escorregando, eu não conseguia ficar ereto porque a velocidade era muito grande. Então... Bang! De repente, eu percebi que o avião parou. Eu pensei que estivesse morto.
Eu não conseguia pensar em nada, nem mesmo na minha família. A luz estava entrando através de uma fresta. Eu realmente percebi que a luz estava vindo de fora. Então, eu não estava morto. Eu tinha sobrevivido. Nem acreditei. Xiao Wixu, sobrevivente do acidente do voo 129, atravessa um emaranhado de fios, escombros de cabine e pedaços de alumínio afiados. Finalmente, ele emerge na luz do dia, vivo, mas ainda sem saber se está fora de perigo. Depois do acidente, eu senti o cheiro do combustível. Eu tinha certeza de que era combustível de avião. O voo 129 da Air China bateu na encosta do monte Dot Dai, a quilômetros da pista de pouso. Mais de 3.000 socorristas se dirigem para o local. O local do acidente estava realmente um horror. Foi mesmo um milagre eles terem encontrado uma série de sobreviventes de um acidente tão grave. Das 166 pessoas a bordo, 37 sobrevivem. Quase todos aqueles que saíram com vida estavam sentados perto do guia turístico Xiao Wixu. 90% do grupo de turismo com que viajei sobreviveu. O fato de que o jovem guia turístico esqueceu seu passaporte, algo que ele considerava um erro vergonhoso, será lembrado para sempre como um incrível golpe de sorte. Os investigadores de acidentes aéreos coreanos chegam ao local junto com os investigadores americanos da Comissão Nacional de Segurança de Transporte Aéreo. Dava para ver que toda a área tinha sido limpa pelo impacto do avião. E havia pedaços espalhados por todo o lugar. Fiquei surpreso por haver sobreviventes. Empreste-me os binóculos. Do local do acidente, os investigadores podem ver o aeroporto a quase 5 quilômetros de distância. Não há nenhuma explicação simples para o motivo do voo 129 bater tão longe da pista. O que eles estão fazendo aqui, quando deveriam estar lá embaixo? Ele, obviamente, estava em modo de aterrissagem. O que faria ficar tão baixo assim e tão longe? Ele deveria estar bem acima desse terreno. Você se pergunta, por que esse piloto bateu em um morro? Mantenha-me informado. O comandante sobreviveu. Tomara que diga algo útil. Os investigadores descobrem que o único membro sobrevivente da cabine de comando é o comandante Wu Xinlu. Foi uma surpresa o comandante ter sobrevivido, porque as forças de impacto são geralmente piores na dianteira do avião. Se ele sobreviver e disser a verdade, pode ajudar muito em uma investigação, porque aí você descobre o que realmente aconteceu. Com o comandante a caminho do hospital, os investigadores se concentram no que o local da queda pode lhes dizer sobre o acidente. Os destroços estão espalhados por centenas de metros morro abaixo. Era uma área enorme. Eu fiquei surpreso por ser tão grande. Normalmente, quando ocorre um acidente, os destroços e detritos tendem a permanecer dentro da área de seu ponto de impacto inicial. Os destroços espalhados começam a pintar um retrato. Dê uma olhada nisso. A parte da cauda foi parar ali. A frente do avião está lá na frente. A parte traseira tocou no solo primeiro.
O piloto tentava subir quando o avião bateu no chão. O voo 129 não mergulhou de nariz no chão. Em vez disso, a evidência sugere que no último momento a tripulação estava tentando evitar o morro. Se esse for o caso, ajudaria a explicar por que houve sobreviventes. Se ele não tivesse feito isso, podia ter sido pior. Mas o avião foi meio que amortecido pelas árvores. E as forças de impacto foram diminuídas quando o avião atingiu o chão, arrancou os motores e deslizou através das árvores. E assim houve sobreviventes. Mas a pergunta permanece sem resposta. Por que o voo 129, no meio de um pouso aparentemente rotineiro, bateu em uma encosta? As respostas de que os pesquisadores precisam podem estar nas caixas pretas do avião. Equipes de busca conseguiram encontrar os dispositivos nos destroços. Mas será necessária uma análise especializada para descobrir se os dados podem ser recuperados. Vou descer até o aeroporto. Falar com o controle e ver se eles sabem de alguma coisa. Depois de qualquer queda de avião perto de uma pista, algumas das primeiras pessoas com quem os investigadores querem falar são os controladores de tráfego aéreo. Eles deveriam executar uma aproximação em linha reta, mas foi alterado para uma aproximação paracircular. Por que a mudança repentina? O vento mudou de direção. Eu mudei a aproximação para que pudessem pousar contra o vento. Mudar uma aproximação reta para uma circular é algo que ocorre rotineiramente em aeroportos ao redor do mundo. Em alguns aeroportos, só tem uma opção para pousar, por causa das montanhas, ou seja o que for. Então, ao chegar ao aeroporto, por causa dos ventos, você pode circular e pousar. O voo 129 estava originalmente programado para pousar na pista 36 esquerda, vindo do sul. Mas depois da mudança, eles estavam indo para a pista 18 direita, vindo do norte. Estamos perto do mar. O tempo muda constantemente. Fazemos isso com frequência. O controle de tráfego aéreo deu-lhes autorização para uma aproximação para circular. E isso era apropriado para as condições climáticas na época. Seguiram o procedimento. Se lembra de mais alguma coisa? Comunicações. As comunicações de rádio estavam todas erradas. Como assim? Air China 129, entre em contato com a torre em 118.1, vire para o oeste. Pouco depois de instruir o voo 129 a fazer uma aproximação para circular, o controlador diz aos pilotos para mudar para uma nova frequência de rádio. Air China 129, por favor, faça contato em 118.1. Quando o controlador disse à tripulação para mudar a frequência, eles não responderam. Air China 129, por favor, faça contato em 118.1. A torre teve que lembrá-los, chamá-los várias vezes. Aqui é a torre Jin Hai aguardando. Air China 129, se me ouvir, por favor, contate 118.1. A torre finalmente chamou a cabine de comando na frequência de emergência. Todos os aeroportos usam uma frequência padrão para se comunicar em situações de emergência. Se o controle de tráfego aéreo até mesmo suspeitar que um avião está em perigo, eles usarão essa frequência para entrar em contato com a tripulação. Torre de Jinhai, Air China 129, aproximação para circular 18 direita. Air China 129, confirme o trem baixado. Vento 210 em 17 nós. Liberado para pouso na pista 18 direita. Eles finalmente me responderam. Parecia que finalmente estava tudo certo de novo. Então, menos de um minuto depois, eles bateram no morro. A tripulação da Air China demorou a responder ao controle do tráfego aéreo. Os investigadores precisam saber o que estava acontecendo na cabine durante esse atraso incomum. Se os controladores de tráfego aéreo dão uma instrução e a tripulação, ela não responde ou interpreta isso mal, talvez possa causar um acidente, basicamente. Obrigado. Só um minuto. Alô? Obrigado. O comandante está bem. Vamos ver se está pronto para falar.
O comandante Wu Xin-lu é o único membro sobrevivente da tripulação da cabine de comando do voo 129 da Air China. Ele pode ser a única pessoa viva que sabe o que levou ao acidente fatal. Era difícil dizer que lesões ele tinha, mas ele não estava nada bem. Ele não corria risco de vida, eu acho, mas não estava bem e ia levar um tempo para ele se recuperar. Quando fui entrevistar o comandante Wu, ele não podia se mover, mas ele estava consciente e pôde responder a todas as perguntas feitas pela investigação. Alguma coisa mecanicamente errada com o avião? Não. Tudo parecia bem. De repente, um morro pareceu surgir do nada. Vamos dar a volta! Suba! Suba! Foi um SIFT típico, um acidente do tipo voo controlado contra o terreno. Ou seja, quando a aeronave sob controle do piloto é conduzida involuntariamente para o chão e os membros da tripulação não estão cientes do desastre iminente até ser tarde demais. Teve alguma dificuldade em se comunicar com a torre? Não. Tudo estava normal. Os controladores já disseram aos investigadores que a comunicação por rádio estava longe de ser normal. É uma contradição preocupante. Há alguma coisa a mais que possa nos dizer? Os investigadores se perguntam se a mudança de última hora na aproximação apresentou algum problema. Air China 129, neste momento, mudança para a pista ativa 18 direita. Vento 210 em 17 nós. Espere uma aproximação para circular. Aproximação para circular. Pista 18 direita? Usando pista 18 direita. Os pilotos devem estar alertas a qualquer coisa e eles devem pensar adiante. Eles devem pensar, bem, eu vou pousar, mas o que acontece se eu tiver que fazer uma aproximação para circular? Isso causou alguma dificuldade para o senhor? Não. Foi tudo bem. É o que somos treinados a fazer. O comandante Wu disse que só conseguia lembrar que viu um morro antes da queda. Em seguida, ele só lembra de se encontrar sangrando perto da aeronave acidentada. Nada do que eu ouvi durante a entrevista no hospital indicou que havia... Sabe, que havia algo errado. Eu quero dizer, além de... Claro, daquilo que houve. O acidente perto de Busan é o pior desastre aéreo em solo coreano. Manual dos motores. Resultando em 129 mortes. Enquanto os familiares choram pelas vítimas, na investigação a pressão aumenta. Como um avião aproximando-se para um pouso rotineiro chocou-se repentinamente com um morro? Aqui no local do acidente, as peças foram recolhidas e agora há uma investigação em andamento. Técnicos do laboratório conseguiram recuperar todos os dados do gravador de voo da Air China. Informações como velocidade do avião, altitude, direção e outros parâmetros críticos de voo até o momento do impacto. Os investigadores estão ansiosos para descobrir mais sobre a aproximação para circular. Um procedimento que o comandante diz que não apresentou dificuldades. Por aqui deveriam começar a circular para o pouso. Mas eles seguem em frente. E então se chocam contra o morro. Por que não viraram aqui? Eles estavam muito mais longe do que imaginavam. Como devem fazer essa aproximação? Pegue o manual de treinamento. Cada aeroporto tem procedimentos detalhados sobre como se aproximar de suas pistas. Os pilotos são treinados para seguir esses procedimentos à risca. Trem baixado, flaps a 20, virar 45 graus paralelo ao cronômetro do início da pista. Vamos pôr isso no quadro. O procedimento de pouso para Busan pede que os pilotos usem um cronômetro na cabine de comando para auxiliar em uma aproximação circular. Ao cronometrar exatamente as manobras, elas devem acontecer com maior precisão.
Mas um cronômetro não pode garantir um pouso seguro. Se disparar um cronômetro, e esse for o procedimento exigido, e não se certificar de que esse procedimento está sendo seguido, você anula o propósito de ter um cronômetro ali para ajudar. Então ele baixou o trem aqui. E aí eles devem fazer uma curva de 45 graus por 20 segundos aqui. E aí devem fazer uma curva de 45 graus por 20 segundos aqui. Você marca 20 segundos, você vira paralelo à pista. E então faz o que se chama de curva base. Uma curva de 180 graus e então pousa na pista. Aqui eles devem ver o final da pista. 20 segundos depois, deveriam ter feito a curva base. Apesar do que o comandante disse, parece que ele teve um mau começo na aproximação. O gravador de dados mostrou que o piloto não executou a sua primeira volta. Ele deveria fazer uma curva à esquerda para começar a aproximação para circular e deveria fazer isso agressivamente. Ele não virou íngreme o suficiente, com uma inclinação suficiente. A que velocidade estavam? Eles logo descobrem que os ângulos de inclinação não eram o único problema na aproximação de Busan. 158 nós? Mas isso é muito rápido. A aeronave estava voando cerca de 20 nós mais rápido do que deveria. Voando a uma velocidade muito alta, eles percorreram a parte descendente mais rápido do que o esperado, o que os deixou com menos tempo para se preparar para a última curva. É interessante que algo como 20 nós a mais possa fazer tal diferença, mas a verdade é que faz muita diferença. Estão fazendo isso tudo errado. O que os pilotos pensavam? Agora está claro que a tripulação do Air China 129 errou as primeiras etapas da aproximação a Busan. Mas o que ainda é um mistério é por que os pilotos, que eram experientes, não conseguiram corrigir o problema a tempo de fazer um pouso seguro. Em 1992, um voo da Air Inter, a caminho de Estrasburgo, na França, encontrou um fim trágico semelhante ao Air China 129. Voando em nuvens baixas na aproximação final, o Airbus A320 atingiu uma montanha a 19 quilômetros da pista. – 87 pessoas morreram. A investigação revelou que a tripulação não estava familiarizada com a sofisticada interface de computador do avião. Os pilotos selecionaram acidentalmente uma velocidade de descida perigosamente rápida. 17 metros por segundo. Quando perceberam que estavam em perigo, era tarde demais. Os pilotos da Air China não estavam familiarizados com alguma tarefa básica, algo que poderia explicar por que não conseguiram executar uma aproximação relativamente rotineira. Os investigadores coreanos exploram os seus históricos de trabalho em busca de pistas. Certificado como copiloto em janeiro de 2002. Concluiu seu primeiro voo no Boeing 767 em fevereiro. Isso foi há apenas 2 meses. E o comandante? Ele tinha quase 6.300 horas no Boeing 767. Eles descobrem que, embora o copiloto fosse novo na cabine de comando do 767, o comandante estava muito familiarizado com o avião. Mas então eles descobrem algo notável. Ele nunca fez essa aproximação no Jim Hai antes. Os registros mostram que nem mesmo em seu treino no simulador, o comandante havia tentado a aproximação circular. O seu treino foi feito somente em um simulador que simulava uma aproximação para circular no aeroporto de Beijing. Isso não prepara você para um aeroporto como esse, com o terreno alto em torno dele. Eles tinham muito tempo de voo, mas acho que eles nunca se depararam com esse tipo de situação. Para mim, o fato de que a tripulação nunca tinha feito uma aproximação para circular não é bom. Ainda assim, os pilotos têm manuais na cabine de comando que explicam os procedimentos de pouso. Os tripulantes pousam em aeroportos desconhecidos o tempo todo. Deve haver mais nessa história. O gravador de voz da cabine está pronto? Até agora, os investigadores descobriram evidências de uma tripulação voando muito rápido na aproximação e errando uma curva inicial.
Agora eles precisam descobrir por que o resto da aproximação foi tão catastroficamente errado. Todo mundo pronto? Sim? Comece do início da aproximação. Eles esperam que a gravação da voz da cabine de comando forneça algumas respostas. Checklist de aproximação. Pressão da cabine. Ok. Velocidade de aproximação. 127. Tudo parece em ordem até agora. Vamos continuar. Air China 129, torre de Jinhai, voe para 190, desça para 6.000. Entendido. Virará 190, descer para 6.000. Agora estão em aproximação a cerca de 9 minutos do pouso programado. Até agora, eles pensam que estão vindo aqui. Mas o controlador muda para cá. Lembrem-se, os pilotos nunca fizeram isso neste aeroporto. Air China 129, neste momento, mudança para a pista ativa 18 direita. Vento 210 em 17 nós. Espere uma aproximação para circular. Aproximação para circular. Pista 18 direita. Vamos usar a pista. 18 direita. Eles confirmam imediatamente a aproximação para circular. O voo está agora a poucos minutos do desastre. Os investigadores ouvem atentamente qualquer coisa que possa explicar a trajetória fatal. A altitude mínima de descida é de 700 pés. 600, 700, 700 pés. Os pilotos dão prosseguimento à sua checklist. Vamos sair nesta pista de táxi? Como é chamada? Charlie 6. Logo fica claro que eles perderam uma etapa essencial. Depois de aterrissarmos, podemos sair diretamente usando a pista de táxi Charlie 6. Pare. Estão falando sobre o que fazer depois de aterrissar, mas nunca fizeram um briefing para o pouso em si. As regras de voo exigem que os pilotos comerciais revisem todos os aspectos de um pouso com antecedência. É o chamado briefing de aproximação. O briefing de aproximação deve conter todas as eventualidades que podem ocorrer durante a aproximação. E mudar de uma aproximação em linha reta para uma aproximação para circular é incomum, mas ainda assim deveria ter sido discutido. Eles não revisaram o procedimento de pouso, muito menos o que tinham que fazer para a aproximação final. Alguém deveria ter feito uma checklist com briefing de aproximação. E quando isso não aconteceu, alguém deveria se manifestar e dizer: ei, comandante, ei, copiloto, não fizemos um briefing de aproximação. Seria a coordenação certa. A falta do briefing ajuda a explicar por que a tripulação não realizou a primeira curva. Ela também aponta para um certo nível de descuido na cabine de comando. Mas o que o gravador revela em seguida deixa os investigadores totalmente consternados. Muito bem. Vamos ver o que mais eles dizem. Pista à vista. Pista à vista. Os investigadores ouvem como a tripulação da Air China, agora a poucos momentos de um impacto fatal, continuam uma aproximação que nunca discutiram com antecedência. Air China 129, entre em contato com a torre em 118.1, vire para o oeste. Está vendo o fim da pista? O fim da pista está à direita. Aqui é a torre de controle de Jinhai, Air China 129. Se estiver me ouvindo, faça contato em 118.1. A tripulação está conflitante com a aproximação desconhecida e não responde ao controlador. Tempo. Onde está o meu cronômetro? Os investigadores sabem que uma aproximação para circular exige um tempo preciso nas manobras. Certo, comece daí de novo. Se estiver me ouvindo, faça contato em 118.1. Aqui é onde aciona um cronômetro. Tempo. O comandante segue o cronômetro da cabine. Em exatamente 20 segundos, ele deve começar a sua última curva. Eles tiveram que voar para longe do aeroporto e então fazer uma curva final e depois pousar na direção oposta. O vento está muito forte. Está muito difícil manter.
Eu tenho controle. Incrivelmente, o comandante Wu Xin-Lu responde à preocupação do seu copiloto sobre a velocidade do vento, assumindo o comando da aeronave. Ele faz a troca no pior momento possível. O que é que está acontecendo com eles? Uma das coisas críticas neste acidente em particular foi a mudança de controle durante os 20 segundos. Aos 22 segundos do cronômetro, ele decide assumir o controle. Isso é loucura. Ao assumir subitamente o controle do avião, o comandante aumenta sua carga de trabalho em um momento crítico e desvia sua atenção do cronômetro. Ele não só tem que pilotar o avião, ele tem que gerenciar a tripulação e outras atividades. Ele tem que monitorar as chamadas de rádio. Isso tudo confundiu o copiloto. E então, houve incerteza na divisão de tarefas. Eles não sabiam qual pessoa deveria fazer o quê. Quando assume o controle, o comandante deve ditar claramente a divisão de tarefas. Era essencial que dissesse ao copiloto que acompanhasse o cronômetro. Mas isso não aconteceu. Quando ele chega ao final do cronômetro, ele diz que vai virar, mas não vira. Havia muita confusão dentro daquele avião. Muita confusão e falta de coordenação na cabine de comando. Virando à direita. O retorno para a pista deve começar na marca de 20 segundos. Mas com o comandante agora pilotando e o copiloto procurando a pista, ninguém inicia a curva. A ideia de cronometragem em uma aproximação para circular é para obter uma determinada distância da pista. E a vento, você tem que ajustar a cronometragem e os ângulos das curvas. Virando à direita. Neste caso, com a falta de comunicação na cabine de comando, eles não levaram em conta a cronometragem. E eles manobraram o avião onde eles pensaram que deveriam ir. Foi uma desagregação total nos procedimentos de aproximação. E como os investigadores estão prestes a descobrir, a confusão na cabine de comando só fica pior. Você está vendo a pista? Não, não consigo ver. Nuvens baixas então impedem que os pilotos vejam a pista. Vire agora. Uma aproximação para circular cai sob as regras de voo visual. Se os pilotos perdem a pista de vista em qualquer momento, eles são treinados para abortar imediatamente o pouso e dar a volta para tentar novamente. A segurança dos passageiros deveria ter sido a maior preocupação dos pilotos e, portanto, manter contato visual com a pista a maior prioridade. Eu fiquei realmente surpreso ao descobrir que eles prosseguiram com a aproximação para pouso, sem ter a pista à vista. Vire agora. A coisa estava ficando feia. E por que ele não disse, vamos sair daqui, vamos abortar a aproximação? Nós não entendemos isso. Voaram 767 para dentro de uma nuvem em uma aproximação visual. E todas as aproximações para circular são uma aproximação visual. É inaceitável. Não é profissional. Não deveria ter acontecido. Acabaram de perder a pista de vista. E eles estão aqui, a segundos do morro. Os investigadores descobriram que os pilotos do voo 129 da Air China continuaram com a sua aproximação a Busan, embora já não pudessem ver a pista. O comandante deve dar a volta quando não consegue ver a pista do aeroporto. E ele não fez isso. Ele continuou virando e seguindo as instruções, tentando voltar para a pista, o que é totalmente errado. Ajude-me a encontrar a pista. Agora eles também caíram abaixo da altitude de segurança mínima. Mas só o copiloto parece ter percebido. Preste atenção à sua altitude. Eles deviam nivelar a uma certa altitude, mas eles passaram por ela. Está ficando difícil voar. Cuidado com a altitude. O comandante continua a descer por quase 30 segundos antes que seu copiloto finalmente se manifeste. Dê a volta! Suba! Suba! Mas é tarde demais. Não!
Essa é a anatomia de uma aproximação errada. Você nunca voa para uma nuvem em uma aproximação para circular. E se fizer isso, deve iniciar uma volta para sair dessa situação. É muito básico, realmente é. É algo que um piloto Cessna 172 deve ser capaz de fazer, assim como um piloto 767. O comandante é entrevistado 8 vezes nos 3 meses seguintes. Eu já disse isso. Os investigadores nunca descobrem por que ele não conseguiu iniciar uma aproximação perdida depois de perder a pista de vista. A mais básica de todas as regras de voo visual. Quem sabe o que o comandante estava pensando? É muito difícil de dizer. Seres humanos podem cometer erros. Todos nós somos seres humanos. Embora os investigadores não possam saber com certeza, o comandante poderia ter corrigido o seu erro mais cedo se ele estivesse pilotando uma versão mais recente do Boeing 767. O seu avião de 17 anos não estava equipado com a mais recente tecnologia usada para avisar pilotos se estão voando muito baixo. Esse avião tinha um sistema de alerta de proximidade do solo. Infelizmente, esse modelo mais antigo. E o alarme soou. Ele deu um aviso, mas era tarde demais para o piloto reagir. Esse avião acidentado da Air China não tinha o GPWS recomendado. Eles simplesmente não tinham trocado. Se tivessem feito isso, poderiam ter evitado o morro. Depois do acidente, a minha vida mudou muito. Em vez de estar feliz por estar vivo, eu vivo pensando nas pessoas que morreram no acidente. Tem sido muito difícil para mim aguentar esse tipo de coisa. 3 anos mais tarde, em 4 de março de 2005, a Comissão Nacional de Investigação de Acidentes Aéreos da Coreia finalmente publica o seu relatório do acidente. As causas desse acidente foram basicamente fatores humanos. Foi uma má coordenação entre tripulação. Foram as más comunicações dentro da cabine de comando e entre a torre e a cabine de comando. Isso reforçou a necessidade de treinamento adequado das tripulações. As principais recomendações incluem proporcionar uma melhor formação para pilotos em aproximação para circular e uma revisão dos procedimentos de briefing em voo. No rescaldo do desastre do voo 129, a Air China designa Jinhai como um aeroporto especial. Todos os pilotos agora são ensinados como o terreno problemático da área pode afetar decolagens, aterrissagens e retornos. Isso deve ser usado como material de ensino para aviadores. O porquê se faz um briefing de aproximação é bem meticuloso, não é um briefing padrão. E a parte difícil é se você voa o tempo todo e tente fazer isso de novo, mas é necessário. Realmente é. Você pode ver o porquê.